Hoje, vivemos em um mundo onde a busca por uma harmonia global se torna cada vez mais forte. Mas será que essa aparente paz esconde algo mais profundo? Deus nos concedeu discernimento para interpretar os tempos e compreender os sinais. As profecias bíblicas, especialmente no livro de Daniel, apontam para um poder global que não apenas governará, mas exigirá entusiasmo. Já no Apocalipse, João nos apresenta uma visão ainda mais impactante: um sistema que mistura política, religião e cultura, desafiando diretamente a autoridade divina. Diante desse cenário, surgem inúmeras questões. O que torna esse sistema tão perigoso? Por que a humanidade se submeteria a ele? E, acima de tudo, como podemos nos proteger contra esse engano? Essas questões serão exploradas à luz das Escrituras, que nos revelam os mistérios desse tempo profético. Entretanto, este estudo não pretende ser apenas um alerta. Mais do que isso, é uma mensagem de esperança e fortalecimento espiritual. A Bíblia não nos deixa sem direção. Ao contrário, ela ilumina nosso caminho, assegurando-nos que, mesmo diante da rebelião máxima contra Deus, a vitória final pertence a Cristo e àqueles que permanecem fiéis. Por isso, é essencial refletirmos sobre os sinais que nos cercam, compreendermos o que está por vir e, sobretudo, nos firmarmos na verdade que liberta. Ao longo desta análise, mergulharemos nas profecias, entenderemos seus contextos e reafirmaremos nossa esperança. Para compreender melhor esse cenário, precisamos voltar ao princípio. A história da Torre de Babel, relatada em Gênesis, é um exemplo fundamental da tentativa humana de se unificar sem Deus. Naquele tempo, os povos falavam a mesma língua e decidiram erguer uma torre que chegasse aos céus. Esse projeto não era apenas uma obra arquitetônica, representava a ambição de independência espiritual e exaltação do próprio homem. O texto bíblico relata: disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Esse episódio carrega uma mensagem profunda e atemporal. A Torre de Babel não era apenas uma construção física, mas o símbolo de um sistema que rejeita a autoridade de Deus. Ao longo da história, vemos esse padrão se repetir. A humanidade busca constantemente se unir em torno de ideologias e estruturas que excluem o Criador. Nos tempos atuais, há um movimento crescente em prol de um governo global, uma economia centralizada e até mesmo uma única religião mundial que promete unidade e paz. No entanto, as Escrituras nos ensinam que tais esforços, assim como ocorreram em Babel, necessariamente afastam-se da verdade e colocam o homem no centro, usurpando a lei de Deus. As profecias de Daniel e Apocalipse confirmam esse princípio, demonstrando que, no final dos tempos, surgirá um sistema global semelhante ao de Babel, mas em uma escala ainda maior. A lição baseada no Gênesis nos lembra que a verdadeira unidade só pode ser alcançada sob a autoridade de Deus. Quando a humanidade tenta construir algo em seu próprio nome, ignorando o Criador, o resultado é sempre confusão e destruição. A dispersão em Babel foi um ato divino de proteção, e esse padrão se repetirá quando Deus intervier mais uma vez contra um sistema global. Vivemos dias em que o espírito de Babel continua agitado, promovendo a ideia de uma união global como uma solução para os problemas do mundo. Embora a busca pela harmonia entre os povos seja legítima, o perigo está nos fundamentos sobre os quais essa unidade é construída. Em Babel, a base era o orgulho humano e o desejo de independência de Deus. Nos dias atuais, vemos a mesma motivação por trás de muitos movimentos que pregam uma religião única e um governo centralizado. Mas a história e a profecia bíblica nos mostram que qualquer estrutura construída sem Deus está fadada ao fracasso. O que nos resta, então? Permaneçam atentos, firmados na palavra e confiantes de que a verdadeira vitória pertence àqueles que buscam redefinir valores, tradições e crenças fundamentais. O sistema profetizado por Daniel e reforçado em Apocalipse não será apenas uma estrutura política ou econômica, mas um modelo de governo totalitário que permeia todas as áreas da vida humana. Ele se apresentará como uma solução para os problemas globais, prometendo paz e segurança, mas suas raízes estarão firmemente plantadas na rebelião. O Apocalipse nos oferece um vislumbre ainda mais detalhado dessa estrutura global. Em Apocalipse 13,
João descreve uma besta que emerge do mar, simbolizando um governo de alcance mundial, e outra besta que surge da terra, representando um líder religioso que promoverá o estímulo desse sistema. Essa segunda melhor realizará sinais e maravilhas para enganar as nações, conduzindo a humanidade a um falso espírito. Apocalipse 13, versículo 16 e 17 nos revela um detalhe crucial. Esse sistema global importará uma marca sobre as pessoas, sem que ninguém possa comprar ou vender. Essa imposição indica um controle absoluto sobre a vida econômica e social, garantindo que apenas aqueles que se submetem ao sistema possam permanecer. Essa profecia levanta questões inquietantes. Como um governo poderia atingir tal nível de domínio? Que tecnologia ou situação permitirão que essa marca seja inovadora? Se observarmos os avanços tecnológicos e as tendências políticas atuais, podemos perceber que nunca antes a humanidade esteve tão próxima de viabilizar um controle dessa magnitude. Sistemas de identificação digital, moedas, eletrônicos centralizados e crescentes e acessíveis de regulamentação global indicam um caminho que pode levar exatamente à perdição para o mal. No entanto, há algo ainda mais profundo no jogo. Esse sistema não será apenas uma ditadura política ou econômica, mas um movimento espiritual que exige lealdade total. Ele substituirá os princípios divinos por uma ideologia centrada no homem, promovendo o espírito da criação em vez do Criador. Isso se alinha com a advertência de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 4, onde ele fala sobre o homem do pecado, que se exaltará acima de tudo o que se chama Deus e se assentará no templo, proclamando ser Deus. Esse líder, o anticristo, não apenas governará, mas buscará redefinir a própria noção. O paralelo com Babel é evidente. Assim como os construtores da torre desejaram alcançar o céu sem Deus, essa futura ordem mundial buscará estabelecer um reino terreno sem a orientação divina. Mas, assim como Deus interveio em Babel, ele intervirá novamente. A Bíblia nos garante que esse sistema não prevalecerá. Apocalipse 19 descreve a vinda gloriosa de Cristo, que destruirá esse império global e estabelecerá seu reino de justiça e verdade. Diante dessa realidade, como devemos nos preparar? A resposta está na própria palavra de Deus. Em Efésios 6, versículo 11, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Isso significa estar firme na fé, conhecer as Escrituras e buscar uma relação íntima com Deus. O engano que virá será sutil e persuasivo, mas aqueles que estão alicerçados na verdade não perecerá. Além disso, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Jesus nos anunciou que o mundo odiaria seus seguidores, mas nos encorajou a permanecer firmes, pois ele já venceu o mundo. João 16, versículo 33. Isso significa que, independentemente dos desafios que enfrentaremos, nossa esperança deve estar firmemente colocada em Cristo. Ele nos prometeu que jamais nos abandonaria e que aqueles que perseverar será salvo. A história de Babel não é apenas um relato do passado, mas uma chave para compreendermos o futuro. Assim como Deus confundiu as línguas e dispersou os povos para impedir uma rebelião global, ele também frustrará os planos da última tentativa da humanidade de construir um sistema sem ele. Essa verdade nos dá segurança. Não importa quão poderosa essa ordem mundial pareça ser, ela jamais poderá superar o poder de Deus. Portanto, devemos manter nossos olhos fixos em Cristo e nossa esperança firmada em Sua palavra. As profecias não foram dadas para nos assustar, mas para nos preparar. A Bíblia nos revela o fim desde o princípio para que possamos confiar plenamente na soberania de Deus. Se permanecermos fiéis, não teremos o que temer. O Senhor é nossa fortaleza, nossa torre segura, e nele encontramos refúgio diante das tempestades que virão. Que essa mensagem sirva como um chamado ao discernimento, à preparação espiritual e à confiança absoluta no plano eterno de Deus. O mundo pode tentar construir sua própria torre, mas sabemos que somente em Cristo encontramos a verdadeira unidade, que é a verdade. O marcante nesse período é o engano que dominará a humanidade. Em Apocalipse 13, versículo 11 e 14, João descreve uma segunda besta que surge da terra, tendo 2 chifres como um cordeiro, mas falando como um dragão. Essa besta representa um líder religioso que exercerá autoridade em nome da primeira besta, realizando sinais e prodígios para enganar as nações.
Essa figura será o grande promotor da inspiração ao sistema global, utilizando milagres e discursos persuasivos para convencer a todos de que esse governo é a solução definitiva para a humanidade. O caráter enganoso dessa segunda besta nos remete às advertências de Jesus em Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso indica que o engano será de uma magnitude sem precedentes, atingindo até mesmo aqueles que conhecem as Escrituras, caso não esteja preparado. A imposição da marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, versículo 16 e 17, é um dos aspectos mais assustadores dessa profecia. O texto afirma que faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa marca simboliza a submissão total ao sistema global, excluindo qualquer possibilidade de neutralidade. Aqueles que aceitarem a marca escolherão sua lealdade. A tecnologia moderna nos dá um vislumbre de como essa profecia pode se tornar realidade. O avanço dos sistemas de identificação digital, a eliminação gradual do dinheiro físico e a melhoria dos sistemas de vigilância global apontam para um cenário onde a marca da besta poderia ser facilmente aplicada. Além disso, a crescente centralização do poder econômico e político indica que a humanidade está caminhando para um sistema em que todos os aspectos da vida poderão ser monitorados e controlados. No entanto, Apocalipse também nos oferece esperança. Em Apocalipse 14, versículo 9 e 10, um anjo proclama um aviso solene: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Isso demonstra que Deus não permitirá que essa rebelião permaneça impune. Aqueles que se submeterem ao melhor sofrerão as consequências eternas. Mas para aqueles que permanecem fiéis, há uma promessa gloriosa. Em Apocalipse 14, versículo 12, João declara: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa passagem nos lembra que, mesmo em meio à persistência e ao sofrimento, a fidelidade de Deus será sustentada. A visão da besta adorada por toda a terra é um retrato da batalha final entre o bem e o mal, entre a verdade de Deus e o engano do adversário. No entanto, o livro de Apocalipse nos garante que essa batalha já tem um vencedor. Em Apocalipse 19, João descreve a volta triunfal de Cristo, que destruirá o anticristo e seu sistema maligno. O verso 20 declara: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados no lago de fogo. Essa é a certeza de que nos sustentaremos. O mal não triunfará. Por mais poderoso que o sistema global possa parecer, por mais convincente que sejam os enganos do inimigo, Deus permanece no controle da história da humanidade. Portanto, como devemos viver diante dessa realidade? Apocalipse 3, versículo 10 nos dá uma resposta. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentativa que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso significa que nossa missão é permanecer firmes na fé, guardar a palavra de Deus e não nos conformar com o mundo. Devemos estar vigilantes e preparados, não apenas para reconhecer os sinais dos tempos, mas para proclamar a verdade do Evangelho. Assim como os profetas alertaram as gerações passadas, somos chamados a ser vozes proféticas em nosso tempo, chamando as pessoas ao arrependimento. A marca da besta pode parecer um símbolo distante e futurista, mas os fundamentos desse sistema já estão sendo estabelecidos. O engano já está em ação, a centralização do poder está em progresso, e a sociedade está sendo condicionada a aceitar um governo global que rejeita a palavra de Deus. No entanto, como servos de Deus, não nos devemos desesperar. Sabemos que a vitória final pertence a Cristo. Ele voltará para estabelecer seu reino eterno, e aqueles que permanecerem fiéis reinarão com ele para sempre. Que podemos, portanto, aprender com as profecias de Daniel e Apocalipse, discernir os tempos em que vivemos e nos preparar espiritualmente para os desafios que virão. Nossa esperança não está nos sistemas deste mundo, mas no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que em breve virá em glória. A mensagem de Apocalipse não é apenas um aviso de juízo,
mas um chamado à perseverança, à fé inabalável e à confiança no Deus Todo-Poderoso. Que devemos permanecer fiéis, aguardando com expectativa o dia em que todas as coisas serão restauradas e a justiça de Deus triunfar. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Deus abençoa você e sua família. Até o próximo vídeo.